Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô. E o presidente, que preferiu o silêncio diante do resultado das eleições americanas, com a eleição de Joe Biden, um democrata, ao contrário do que esperava o governo brasileiro, que publicamente apoiou a reeleição de Donald Trump, citou ali indiretamente Joe Biden, disse que tem um candidato aí que defendeu colocar algumas barreiras comerciais para o Brasil caso o país não pare de desmatar a Amazônia, não controle os incêndios na nossa floresta. O presidente Jair Bolsonaro disse nesse contexto que quando acaba a saliva, que quando nem tudo é resolvido pela diplomacia, tem que ter pólvora. Essas foram as palavras do presidente. Vamos dar uma olhada. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Não precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem. Esse é o mundo. Temos agora a Guga Chakra também junto com a gente aqui. Natuza, vamos lá. Presidente da República, do ponto de vista diplomático, as coisas parecem que vão de mal a pior, né? Ele está bem desgovernado hoje, né, Tralli? É curioso, porque a fala do presidente, quando ele fala em enfrentar a pandemia, não é no sentido de ajudar a proteger o seu povo, é no sentido de jogar o seu povo na fogueira. Então, Tralli, esse me parece um fator muito curioso sobre o presidente da República, né? Em momento nenhum na história da pandemia, ele ajudou a sua população a enfrentar e a sobreviver da melhor forma possível à pandemia, a Covid-19. Mas ele acha que enfrentar esse vírus é se mostrar, se apresentar a ele de peito aberto, correndo o risco de morrer, por que não? Porque morrer faz parte da vida. Então, que se enfrente. Lembra da história do físico de atleta? Ele tem físico de atleta e que, portanto, ele era invencível. O presidente Bolsonaro acha que as pessoas têm a mesma estrutura que ele e que ele, na função de estadista, de chefe de Estado, que ele não tem o dever constitucional de proteger os seus. Eu acho que é uma declaração de cunho fascista, porque era muito comum ao fascismo apelar para a coragem, para a luta, para uma posição destemida e não considerar as condições que precisam ser consideradas. Então, quando ele fala, aliás, há uma grande divergência, há uma grande contradição no discurso dele hoje. De um lado, ele afirma que é um país de maricas, o que já é uma declaração machista, supondo que maricas, que vem de Maria, sejam pessoas não corajosas, o que não é verdade. A segunda é que, no mesmo momento que ele chama o Brasil de um país de maricas, ele ameaça uma guerra com os Estados Unidos. Ele diz, olha, eu tenho pólvora, acabou a saliva, eu vou usar pólvora. Ele precisa ter um pouco de consideração com os Estados Unidos. Um país com problemas, que precisa reconstruir sua economia, não pode ser atacado pelo Bolsonaro assim. Será que o Bolsonaro vai querer liquidar os Estados Unidos? Eu acho que isso deve ter uma repercussão no Pentágono hoje, fora do comum, não é? A possibilidade do Bolsonaro utilizar a pólvora contra os americanos. Aliás, a pólvora foi inventada pelos chineses, ele tem que procurar uma outra coisa, porque ele não confia muito em produto chinês. Mas, de qualquer maneira, parece um filme que passou há alguns anos, O Rato que Ruge. Um país sem condições, na situação que nós estamos, ameaçando a maior potência mundial numa luta armada. Que isso? Eu acho que hoje ele realmente pirou. Ele vinha pirando desde ontem, mas hoje realmente a cabeça dele saiu do eixo.